Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de junho de 2022, são 8 horas da manhã. Ciro Gomes mantém apoio no PDT mesmo sem decolar, mas já sofre pressão por voto útil em Lula. Mesmo no partido, há deputados que defendem reavaliação perto das eleições para tentar derrotar Bolsonaro ainda no primeiro turno. Apesar de, nesse momento, o PDT dizer que ainda continua ao lado de Ciro, já há no partido quem defenda reavaliação do cenário caso a candidatura de Ciro continue sem empolgar. Estou empenhadíssimo na campanha de Ciro Gomes, mas eu entendo que a eleição presidencial tem que ser encerrada no primeiro turno. Então eu luto para que o Ciro chegue ao segundo turno, porque o Bolsonaro tem que ser derrotado, afirma Paulo Ramos, do Rio de Janeiro. Mas se chegar em setembro e isso não se viabilizou, você terá que analisar o quadro, porque Bolsonaro tem que ser derrotado no primeiro turno. Não dá para ficar como hipótese, complementou. Obviamente, se nós chegarmos em setembro, Lula com 42, Ciro com 10 e houver chance de derrotar Bolsonaro no primeiro turno, vamos caminhar para derrotar. Reservadamente, deputados do PDT dizem que, mesmo que os dois dígitos não se concretizem, o PDT leve a candidatura até o final. Isso porque, na avaliação deles, o estrago já foi feito, com uma debandada de deputados do PDT na janela partidária em meia necessidade de compor palanques competitivos. Imediatamente antes do período autorizado para a troca do partido, o PDT tinha 25 deputados em sua bancada e atualmente são 19. Outro ponto citado é a decisão do PDT de não fechar federações partidárias, recurso usado por outras legendas como PSB e PV. A estratégia de Ciro de atacar Lula é vista com ressalvas por deputados do partido. Poderia não ter o nível de críticas ao Lula tão excessivas. O foco é derrotar Bolsonaro. O PT tem um respeito grande em relação ao PDT, avalia Chico D'Angelo. Ciro tem que ser mais respeitoso. Quando ele parte para a agressão, como ele tem feito, o partido perde voto, porque, sem dúvida alguma, ele é mais preparado para o debate. Outro pedetista relativiza e defende a estratégia do pedetista. O partido se divide, mas o fato é o seguinte: o PDT já sinaliza que, se tiver segundo turno, é Lula na cabeça. Se não tiver segundo turno, aí o partido, na reta final, vai querer apoiar quem estiver em melhores condições de derrotar Bolsonaro. Então já está cantada a bola. Se Bolsonaro e Lula estiverem na polarização lá para setembro, o PDT deve debandar para Lula. E uma boa prova disso está na decisão do deputado David Miranda, do PDT. Ele contraria o Ciro Gomes e diz que votaria em Lula no segundo turno e vestido de vermelho. Pré-candidato à presidência do PDT, sinalizou que não apoiaria o petista se a disputa ficar entre ele e Bolsonaro. A sinalização de Ciro Gomes de que não apoiaria Lula contra Jair Bolsonaro, caso o segundo turno entre eles se confirme, não é compartilhada pela totalidade dos seus seguidores. Um dos maiores entusiastas da candidatura do pedetista à presidência, o deputado David Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, diz que vai sim votar no petista caso ele dispute a segunda rodada eleitoral contra o Bolsonaro. Eu vou me vestir de vermelho dos pés à cabeça e sair pedindo voto, diz o parlamentar. Miranda afirma, no entanto, confiar que Bolsonaro sequer estará no segundo turno, já que Ciro Gomes, segundo acredita, vai ultrapassá-lo, mas nem ele acredita nisso. O fato é que
o Ciro Gomes está ficando numa situação muito complicada, porque o seu partido já percebeu que ele não vai ganhar e não quer dar essa moleza para o Bolsonaro. E o PT flerta com uma Assembleia Nacional Constituinte e revogação do artigo 142, que é usado pelos militares erroneamente para dizer que a Constituição autoriza que eles façam intervenção em outros poderes. Prevaleceu a avaliação de que o PT poderia ser exposto a críticas de radicalismo caso levasse ideias adiante. Marcado pela moderação, o documento do Lula deixou de fora 2 temas de potencial explosivo que chegaram a ser discutidos pelo PT. Um, como mostrou a coluna, era retomar a ideia de uma constituinte que apareceu na campanha de 2018, mas foi abandonada após pressão. A outra ideia era revogar o artigo 142 da Constituição, frequentemente invocado por bolsonaristas para justificar uma intervenção das Forças Armadas na política. E a diplomacia que o Lula quer implantar defende fortalecimento de relações com países emergentes. Bom, na verdade, a relação com qualquer país seria boa, já que o Bolsonaro conseguiu isolar o Brasil da comunidade internacional. Atualmente, são 2 ou 3 países pequenos e ditatoriais que têm alguma relação com o Bolsonaro. O Brasil se isolou diplomaticamente do mundo inteiro com o atual governo. E o líder de gastos, Dantas, acusou procuradores de enriquecer com diárias. O Dantas é o ministro Bruno Dantas, do TCU, e ele diz que Dallagnol e o resto dos procuradores da Lava Jato enriqueceram com os milhões de reais de passagens de avião e diárias de hotel que gastaram durante a operação. E o presidente da Frente dos Caminhoneiros critica anúncio de Bolsonaro, diz que ele se exime de responsabilidade. Na verdade, o que os caminhoneiros estão dizendo é a pura verdade. O Bolsonaro, ele finge que não poderia baixar o preço dos combustíveis. Ele não baixa porque ele não quer, porque ele tem compromisso com os acionistas da Petrobras. E fica fazendo teatro de que está inconformado com o lucro imoral deles. E o Parlasul, o Parlamento do Mercosul, também vai enviar observadores para as eleições brasileiras. A missão de observação eleitoral do Observatório da Democracia do Parlamento do Mercosul, o Parlasul, acompanhará o pleito de 2022 aqui no Brasil. E o Bolsonaro acusa o presidente do TSE, Edson Fachin, de querer eleger Lula e quer que o Fachin se declare impedido de monitorar o processo eleitoral até o início das eleições, quando quem vai assumir a presidência do TSE será ninguém mais, ninguém menos do que o Alexandre de Moraes. E o Procurador-Geral da República recorre da decisão de Nunes Marques e pede a cassação do bolsonarista que o ministro do Bolsonaro no STF conseguiu. A Procuradoria-Geral da República surpreende, inclusive se posiciona por manter a cassação e a inelegibilidade do parlamentar, conforme determinado pelo TSE. A PGR apresentou ontem ao Supremo um recurso no qual recomenda a manutenção da cassação do deputado estadual Fernando Francischini, o bolsonarista que o Nunes Marques devolveu os direitos políticos. E o STF julga nesta terça-feira a decisão do Nunes Marques que favoreceu deputados bolsonaristas. É hoje que o bicho vai pegar. E o Ministério Público Eleitoral pede ao Cássio que reconsidere a liminar que devolveu o mandato a deputado bolsonarista cassado pelo TSE. O Nunes Marques está completamente isolado no TSE. E das escolas iniciadas sob Bolsonaro, apenas 7 estão prontas. É isso que você está ouvindo.
o governo Bolsonaro só construiu 7 escolas desde 2019. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.